compartilha hoje, com a presença da nossa irmã Maria Clara, que é da Aliança de Misericórdia, né, Maria? Então, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Nós estamos muito felizes em acolhê-la aqui no nosso meio, no nosso grupo de partilha de mulheres, que se reúne todas as segundas-feiras, e a gente tem a graça, né, dessa quarentena, de Deus estar nos dando presentes, mimos, né, que são presença de pessoas que talvez se a gente estivesse presencial, a gente não teria a oportunidade de conhecer. Então, até dessa forma, Deus quer falar conosco, quer nos apresentar um novo, né? Vem nos agraciando com partilhas maravilhosas, e também a gente está tendo a oportunidade de conhecer outras comunidades, conhecer outras pessoas. Então, é uma alegria muito grande a gente ter aqui com você conosco nessa noite, viu? Muito obrigada, Deus abençoe. Boa noite, irmãs. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz realmente de estar aqui hoje com vocês. Segunda-feira, para nós missionários, um dia de descanso, né? Funciona como se fosse o domingo para nós. Mas eu fiz questão realmente de vir com vocês essa partilha, porque o maior descanso é o lugar da presença de Deus, né? É aqui que a gente encontra o afago, o descanso. A gente chega hoje no dia cheio de trabalho, mas quando a gente encontra a presença de Deus, existe um alívio que não tem preço que recompense tudo isso. Então, eu estou muito feliz realmente de estar aqui com vocês, porque a comunhão, a partilha, a presença de Deus é sobretudo o lugar de descanso que a gente adentrar ali, né? Se esconder dentro do coração de Jesus e traz paz para nós, né? Então, eu agradeço realmente esse presente. Espero quando a pandemia voltar, a gente se conheça também pessoalmente, né? Para poder dar um abraço, dar um cheiro. Eu sou missionária aqui na Aliança já há 15 anos. E eu morei durante grande parte da minha missão, 20 anos, eu morei no Ceará. Então, eu sou um pouco cearense também, apesar de ser mineira e paulistana, o meu coração também é cearense. Cearense gosta muito de abraçar, né? Gosta de cheirar, gosta de sentir. Então, não sei se tem algum nordestino por aqui. Se tiver alguma nordestina, levanta a mão para eu identificar alguma. Então, a gente sente saudade desse calor mesmo do povo. Todo brasileiro é assim, na verdade, né? E hoje a partilha de um tema que para mim é muito precioso, muito caro, né? Quando a Claudete me deu assim o tema que Deus havia instruído para nossa partilha de hoje, eu fiquei feliz porque eu vou falar de uma coisa que está dentro do meu coração realmente, né? E eu sei que aqui tem mulheres de diferentes idades, né? Jovens, adultas, senhoras, com diferentes estilos de vida também, né? Talvez algumas tenham jornada dupla de trabalho, outras pessoas talvez trabalham uma jornada tripla dentro de casa, né? Cuidando de menino, atendendo esposo, cuidando das coisas de casa. Enfim, aqui a gente tem uma série tem uma grande diversidade de estilo de vida, mas eu quero assim realmente partilhar um pouquinho de como também da minha experiência, né? Eu sou jovem aqui, talvez não tenha tantas jovens quanto eu, alguns sim, né? Que eu tô vendo aqui alguns rostinhos mais jovens, mas eu gostaria realmente de compartilhar um pouquinho da minha experiência que a gente vai falar hoje, né? E se você tiver um papel, uma caneta, anota. E hoje nos fala sobre a providência de Deus. Sobre essa bondade que o Senhor tem na nossa vida, que é a providência, né? Eu sou missionária consagrada na Aliança. Vou explicar melhor, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é isso. Eu sou uma espécie de freira, né? A gente brinca que é uma espécie de freira, porque eu não uso hábito,
mas a minha vida é uma vida como de uma religiosa, mesmo uma freira, uma consagrada missionária, né? Então, Deus levanta dentro de um povo homens e mulheres consagrados, não porque eles são melhores, mas porque eles devem viver na sua vida aquela palavra do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Os consagrados são colocados numa posição de destaque, no sentido de altura, sejam realmente luz no mundo. E enquanto o povo é colocado como sal da terra, misturado no meio da terra, você já não sabe mais o que é, mas é ali quando se infiltra no meio, né? Por exemplo, alguém de vocês aqui trabalha na escola, outros trabalham nos setores públicos, outros trabalham, enfim, em vários lugares diferentes em relação à sociedade, exatamente para que, através da vida cristã, do sim de vocês, do testemunho de vocês, o mundo possa se tornar cheio de sabor, né? Possa se tornar cheio de vida. E eu estou fazendo essa introdução para dizer que, como consagrada, Deus pede algumas coisas aos consagrados para que eles vivam de uma maneira evidente, para que isso seja luz para outros irmãos, né? Então, algumas escolhas da vida celibatária, elas servem como um sinal para os cristãos, assim como a vida familiar, por exemplo, serve como um sinal para mim que sou celibatária. E uma das coisas que eu, como missionária consagrada, vivo é essa dependência total da providência de Deus, né? Então, eu trabalho, trabalho bastante, mas eu não recebo salário para isso, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho conta no banco, eu não tenho uma segurança financeira, e isso é para que essa minha experiência de vida seja realmente um testemunho. Então, eu sou feliz de poder partilhar isso com vocês agora, porque essa minha experiência pode iluminar talvez o coração e as preocupações de alguns de nós, né? Para isso, pega lá comigo, eu vou iniciar numa palavra que está em Lucas, no capítulo 12, versículo 22. Lucas, capítulo 12, versículo 22. E a palavra diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que a roupa. Olhai o corvo, ele não semeia nem colhe, não tem celeiro e nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais quanto mais vós do que as aves. Quem dentre vós, com suas preocupações, pode alongar por um pouco a duração da sua vida? Portanto, se coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem, contudo, juro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios desse mundo que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra é uma das palavras mais difíceis de serem entendidas com o coração, né? Porque como
um pai de família, uma mãe de família, ou alguém que vive solteiro, sozinho, pode escutar essa palavra e dizer: não vos preocupeis com o que é a vez de comer, nem o que é a vez de vestir, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava impressionada com minha mãe, porque a gente estava almoçando, ela estava pensando na janta, né? Aí eu falava assim: mãe, a gente não deu nem para baixar a comida, não deu... porque ela, além de ficar pensando, ela queria saber minha ideia, né? E aí, o que será que a gente pode fazer para janta, né? E como eu não estava com fome ainda, eu não conseguia nem imaginar que sabor eu queria comer na janta, né? E depois que eu fiquei adulta, eu entendi o que significa preocupação com refeição, né? Porque se você não se preocupar com o que você vai comer, muito provavelmente vão te faltar ingredientes. Ou você vai esquecer de tirar a carne do freezer, né? Ou você vai esquecer de que um alimento tem uma demora maior no preparo ou não. E aqui, em especial, falando para mulheres, eu acho que nenhuma de nós consegue passar um dia sem pensar no que nós vamos comer. Ainda mais se você for responsável por mais alguém. Se você tiver filhos e netos sob o seu cuidado. Não há como não pensar o que nós vamos comer. Então, quando Jesus faz essa proposta, olha, eu não quero que vocês se preocupem nem com o que comer, nem o que vestir, né? Imagina, então, sobre vestir, porque nós temos que pensar na nossa roupa o tempo todo, né? O que eu vou fazer hoje? Que roupa eu vou escolher? É uma roupa que pode sujar, que não pode sujar? É a roupa das mais novas, das mais antigas? E não só para mim, mas para os meus filhos, para o meu marido. Será que a roupa do trabalho está passada? Será que a roupa das crianças tem troca para amanhã? Ou eu tenho que lavar? Ou eu tenho que comprar, né? Se a gente fizesse um cálculo aqui do raciocínio das mulheres, nós chegaríamos à conclusão que 70% do nosso tempo nós estamos pensando no que comer e no que vestir. Quem concorda comigo, levanta a mão e diz amém. Tantas de nós, né? E não adianta pensar, não, mas é porque isso vai do pobre ao rico, porque se você tiver alguém que te ajuda para passar, para lavar, para cozinhar, essa pessoa igualmente vai te perguntar: ô dona Fulana, o que eu vou fazer para a janta, né? O que nós vamos fazer para o fim de semana? Então, não é preocupação só de quem lava, passa ou cozinha, mas é a preocupação da mulher. Essa é uma preocupação que faz parte da nossa vida e da nossa rotina. E Jesus, ele está dizendo exatamente que o nosso coração não deve gastar tempo com essas preocupações. E aqui eu queria frisar uma coisa importante, a diferença entre preocupar-se e ocupar-se. O que significa preocupar? Significa quando você se ocupa antecipadamente. E Jesus censura as nossas preocupações. No tempo de hoje, existe uma nomenclatura que está um pouco mais sendo usada mais comumente, que é a respeito das nossas ansiedades, né? Porque nós queremos, às vezes, ter respostas que não estão nas nossas mãos, de como serão coisas que nós não podemos nos ocupar agora. Por exemplo, como serão as férias, como será o futuro do seu filho quando ele entrar na faculdade, como será o primeiro emprego, como será o namoro, como será cada coisa, são ocupações que às vezes não estão nas nossas mãos. E Jesus está dizendo que a nossa preocupação, ela é uma preocupação vã. Ele diz e cita dois exemplos simples sobre as aves do céu e os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai do céu os alimenta. Amém?
Deus está querendo dizer para nós que Ele é o provedor. Ele é o nosso primeiro cuidador, né? Hoje nós estávamos celebrando a palavra aqui na fraternidade, e a palavra de hoje é uma palavra muito bonita, né? O evangelho de hoje que conta a história de uma mulher que ficou durante 18 anos curvada. E Jesus, narrando aquela história, ele se encontra com ela e ele diz, mulher, ao som da autoridade da palavra de Jesus, mulher, fica livre da tua doença. E a palavra diz que imediatamente aquela mulher se endireitou e glorificava a Deus. No entanto, o chefe da sinagoga, incomodado com dor de cotovelo, porque Jesus estava fazendo coisas maravilhosas no terreno onde ele deveria ser o protagonista, ele censura, então, Jesus e diz, já em nome para todo mundo, pessoal, peraí, tem 6 dias para curar. Se vocês quiserem, vem aqui nesses 6 dias, mas não ao sábado. E esse homem não entendia uma coisa. Sabe o que ele não entendia? A palavra de Deus, no hebraico, a palavra significa dabar. Dabar. E o que é dabar? Dabar significa que a palavra de Deus ela tem 2 movimentos. Ele diz e ele faz. Isso é dabar. Quando Deus diz, ele está realizando. E quando ele está realizando é porque ele disse. Vamos visualizar isso aqui melhor. Por exemplo, como Deus criou o mundo. Deus criou o mundo ao som da sua palavra, ao som da sua dabar. Ele disse, faça-se, e a luz, e o que aconteceu? A luz se fez, ok? Então, quando Deus proclama, ele está fazendo algo acontecer. E quando algo acontece, significa que Deus proclamou. Amém? Jesus estava na sinagoga proclamando a palavra. E o que esse homem não sabia é que Deus trabalha com feitos, né? Deus não é um Deus de promessas enganadoras, ou Deus não é que nós às vezes escutamos, mas o que ele diz, ele realiza. Então, quando Jesus estava proclamando a palavra na sinagoga, o que esse homem não sabia é que ao momento que Jesus proclama a palavra, já existe algo realizado, ok? Esse homem diz, então, há 6 dias para ser curado. E ele não sabia, e Jesus censura ele nesse momento, porque Deus, ao contrário do que todo mundo pensava, Deus não para de trabalhar. Jesus cita isso no Evangelho de João, quando ele fala assim, o meu Pai trabalha e eu também trabalho, né? E o povo pensava que Deus, depois dos 6 dias de trabalho, estava eternamente em descanso. E Jesus os escandaliza dizendo que Deus Pai está trabalhando. Aquela mulher esperou 18 anos. 18 anos significam 3 sessões de 6. 6, 6, 6. Ela estava já há 18 anos esperando o 7º dia. Esperando o dia de escutar a palavra e a força que aquela palavra teria de causar libertação nela. Deus está trabalhando. Tem um trecho no livro de Jó, que Jó está replicando seus amigos, ele fala assim, por acaso alguém de vocês se acordou cedo para dizer para o sol que ele tinha que nascer? Acaso alguém de vocês deu alimento para os passarinhos que andam solto pelas árvores? O Pai está trabalhando. O Pai está cuidando da criação. E por isso eu digo, tanto mais está cuidando de nós. Amém? Os pagãos não creem nisso. Jesus disse, essa preocupação é para os gentios. No versículo 30, os gentios desse mundo estão à procura de sustentar-se sem o auxílio da providência de Deus. Os gentios, aqueles que não creem,
aqueles que não têm um Deus como pai, eles têm que dar o seu pulo, eles são órfãos. Eles têm que dar um jeito de se manter. E agora eu queria dizer para vocês, mulheres de Deus, não sejam mulheres órfãs. Não sejam mulheres que vivem como se não tivessem um pai. Deus é um pai provedor. É um pai que está cuidando das nossas necessidades. Então, Jesus, ele deixa isso de uma forma tão intensa, e ele fala assim, olha, prestem atenção, não busquem o que comer ou o que beber e nem vos inquieteis. Não deixa que o coração se agite. E se a gente abrisse esse microfone aqui agora de todo mundo, talvez cada um de nós aqui teria 1, 2, até 10 coisas para dizer qual é a tua inquietação de hoje. É verdade ou não é verdade? E a maioria das nossas preocupações moram exatamente na falta de confiança da providência de Deus. Nós vivemos ainda teimando como se o trabalho dependesse somente de nós. E a verdade que Jesus revela, essa última frase que ele deixa frisado, busca primeiro o reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E aqui eu vou partilhar com vocês aqui uma experiência que eu vivi, né? A palavra que o Senhor deu hoje para ministrar nesse momento é a palavra que está um pouquinho antes, em Lucas, no capítulo 10, onde Jesus está ensinando os discípulos a viver uma vida missionária. Ele escolhe 2 a 2 e ele envia esse grupo, que na ocasião eram 72 discípulos, ele envia esses grupos 2 a 2 para fazer o que ele está fazendo. Está dizendo assim, olha, vai para os lugares onde eu mesmo deveria ir e eu vou ensinar vocês a se comportar como eu me comporto, ok? E ele envia, e uma das coisas que ele diz para esses homens é, vocês não vão levar nem 2 sandálias, nem alforje, nem sacola, vocês não vão levar nenhuma providência, porque eu quero que vocês façam a experiência do meu cuidado e da minha providência. E aí ele manda, então, esses discípulos, só desprovidos de qualquer segurança material humana, para que eles possam fazer naquela experiência de missão o que Jesus está convidando a gente a viver na experiência de missão da nossa vida. O Senhor está querendo nos provocar para confiar muito mais na paternidade divina do que na providência humana. Amém? E é interessante pensar isso, porque o Evangelho termina dizendo, busca primeiro o reino, vive segundo o meu projeto, que eu vou abrir as portas e as oportunidades para que você entenda o quanto você é amada e o quanto você é filha, o quanto você é cuidada por mim, o quanto você é querida por mim. E aqui eu partilho uma experiência com vocês. No ano de 2009, eu morava numa missão em Taipas, aqui na Zona Norte, e era uma missão numa favela. A gente morava numa favela de barraco de madeirite, e a Aliança tem algumas casas que a gente chama de Casa Belém, e são essas casas que a gente vive como o povo simples vive, né? Eu tinha que esquentar água naqueles negocinho que é redondo, aí você bota dentro da água, esquentar água para tomar banho de canequinho, eu tinha que buscar água no pé da favela, então a gente levava umas bacias grandes, aí tinha uma bica lá, a gente botar na cabeça, subia o morro para poder lavar roupa. Então, a vida muito simples, direito às coisas, mas a gente vivia naquela experiência de pobreza, assim como o povo naquela região morava, né? E só que eu estava na época numa missão, numa fraternidade de intercessores, de adoração. E a comunidade gostaria que nós estivéssemos num outro lugar para que os missionários que morassem naquela favela pudessem trabalhar com o povo diretamente. Então, um dia, numa reunião com os padres, que são os fundadores da Aliança, Padre Henrique e Padre Antonello, eles tiveram uma ideia, disseram assim, vocês precisam morar num lugar
numa igreja onde vocês pudessem fazer adoração 24 horas e que essa igreja não se fechasse para todo mundo que pudesse, quisesse, viesse fazer adoração. A gente falou, sim, padre, seria ideal, mas e como, né? Assim, vou pedir uma coisa para vocês. Sim, vocês vão escrever uma carta para o bispo, dizendo, bispo, a gente quer uma igreja no centro de São Paulo para fazer adoração perpétua e a gente quer uma casa. Na hora nós demos risada, assim, padre, é muito abuso, né? De falar para o bispo que a gente quer uma igreja no centro de São Paulo, ou seja, uma igreja histórica, né? E dizer ainda que a gente quer uma casa lá da igreja. Enfim, ele deu uma bronca em nós naquele momento, disse que tinha coisas que a gente precisava aprender a obedecer, assim como Santa Rita, que plantou um cabo de vassoura e de repente de lá nasceu uma videira, né? Impressionante, mas para que ficasse claro que aquele feito era um feito de Deus, nós fizemos, escrevemos essa carta. Eu, na ocasião, tinha 21 anos, certo? Tinha 21 anos. Escrevi essa carta e essa carta mandou o bispo, na época do Dom Dilo, ainda é hoje, né? Demorou 2 meses, o Dom Dilo mandou uma mensagem para o padre, dizendo, olha, eu tenho uma igreja que está parada há 10 anos, 7 anos em restauração, e eu queria dar essa igreja para vocês. E eu lembro que nesse dia, que nós fomos lá conversar com o padre, né? Nós não tínhamos dinheiro nem para poder fazer nada do barraco. E aí chegamos na igreja, talvez alguns de vocês aqui conhecem a Igreja da Boa Morte. Alguém conhece? A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte. É uma igreja maravilhosa no centro de São Paulo. E eu me impressionei porque quando a gente foi buscar a chave da igreja, ela estava em restauro, né? Todo o trabalho de restauração. Eles contaram para nós, porque quem restaurou foi a secretaria da prefeitura, que fez todo aquele trabalho com parcerias e aquela coisa toda. E eles entregaram a chave da igreja, que havia custado a sua restauração 6 milhões de reais. E entregaram na mão de uma menininha de 11 anos, de 21 anos, né? E naquele dia foi uma experiência tão forte para nós, porque quando Deus quer, Deus faz. Aquela obra de adoração não era uma obra minha, não era uma missão primeiramente minha, mas era uma missão de Deus. E Deus, para Deus, tanto faz 60 reais, 600 reais ou 6 milhões de reais. Ele não tem conta como a gente tem conta, né? Ele não tem salário como a gente tem salário. Ele é o dono do dinheiro, né? Vamos dizer assim. E a gente começou então essa aventura. Fomos para lá no ano de 2009, abriu a igreja. Nós não tínhamos onde morar, não veio com uma casa, veio só com a igreja. E a gente morava nos corredores da igreja. Não podia colocar cama, então eram colchonetes, por causa o ambiente não era próprio de uma casa, então não podia montar uma casa na igreja. A gente ficou hospedado por ali. E, na verdade, só dava para hospedar os homens da fraternidade, e as mulheres não. Então, nós ficamos de favor numa casa durante uns 3, 4 meses, mas era muito longe. A gente levava 40 minutos andando. E uma das missionárias já era mais velha, então foi ficando mais difícil para a gente fazer essa caminhada todo dia, vai e volta, esqueceu uma coisa e vai de novo, e volta de novo, não tinha carro, aquela complicação toda. Então, eu vivi uma experiência tão interessante que ainda bem que minha mãe, na época, não me visitava, porque eu vivi a experiência de morar durante 8 meses em um albergue. Não sei se alguém que já morou num albergue, mas eu morei num albergue do Glicério, né? Ali na Igreja da Paz tem um albergue, é de arregalar os olhos mesmo, porque é um albergue para migrante. Então, os migrantes ficam lá quando estão irregulares ou vão ser deportados para o seu país, e eles ficavam ali naquela realidade. E nós moramos, a Fraternidade As Mulheres, num albergue durante 8 meses, porque a gente não tinha casa. E a gente procurou aluguel, R$1.000, R$1.500, e não tinha dinheiro para pagar esse aluguel. Então, o que dava para fazer
era morar no albergue, né? Eu me lembro, uma situação assim muito peculiar, né? Porque você morar de favor num albergue junto com todo mundo, banheiro comunitário, era 40, 50 mulheres tomando banho no mesmo banheiro. A gente tinha que chegar até às 11 e sair às 7 da manhã, porque se demorasse para chegar, tinha que dormir na rua e não podia demorar para sair, então era a gente às vezes acordava doente, ou tinha alguma coisa, tinha que sair, porque no albergue tinha todo mundo sair, né? Então, fiz uma experiência assim muito interessante. E depois eu fui entender o que Deus estava costurando na minha vida, na minha história. Vivi aquilo com muita alegria, tudo aquilo não era um peso, não era uma coisa a ser suportada, mas era uma coisa a ser saboreada. E eu vou contar para vocês o porquê. Porque nós estávamos à procura de uma casa e nós não tínhamos uma casa. E em frente à Igreja da Boa Morte tinha um lugar que eles chamavam de Castelinho, porque era uma casa enorme, de 5 andares, um subsolo, um negócio assim espetacular. E um dia uma pessoa me falou, vai lá para você conhecer o Castelinho. Eu falei, não vou conhecer o Castelinho porque eu vou lá, na verdade, para sofrer, pensei eu, né? Eu vou ficar com vontade de uma coisa que não vai dar certo. A gente não tem R$ 1.000 para alugar uma casa, para alugar um apartamento e sair do albergue, quanto mais para ficar desejando morar numa casa como essa casa em frente à Boa Morte. E não fui. Confesso para vocês que não fui. Mas então teve um dia que uma pessoa de fora do país veio conhecer a Aliança e o Padre Henrique levou ela para conhecer a Igreja da Boa Morte, que tinha acabado de ser inaugurada, e levou essa pessoa lá nessa casa, nesse castelinho, e foram embora, foi tudo normal, né? Acontece que o Deus da providência é muito maior do que as nossas articulações, e ele sabe daquilo que nós temos necessidade. Acontece que, quando essa mulher estava no avião, voltando para casa, Jesus falou no ouvido dela, dizendo que ele queria que ela desse essa casa para nós. Ela achou estranho, porque é uma casa enorme, né? Mas ela é uma mulher assim, de muita posse, muito dinheiro. Chegou no seu país, falou com seu marido, ele é um homem muito mão de vaca, mas surpreendentemente ele não fez assim nenhuma objeção, nada, não contrariou em nada. E ela então ligou para os padres na época dizendo, olha, eu quero doar essa casa para vocês. Então ela comprou a casa e passou a casa de papel passado para nós, uma casa com valor de R$ 1.300.000. Quando eu fui buscar essa chave, lá nessa casa, tinha um homem que morava lá, que era segurança. E aí ele me levou para conhecer a casa, etc. E tinha uma geladeira lá novinha, embrulhada. Ele falou assim, eu queria que a senhora se interessa pela geladeira, né? Eu, na minha inocência, achei que ele estava doando a geladeira. Eu falei assim, claro que eu quero, a gente precisa, não sei o que e tal. E aí, quando ele falou no final da conversa o valor que ele queria pedir na geladeira, eu falei assim, não, moço, desculpa, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, mas como assim? Não, eu não tenho dinheiro. Mas ele não conseguia entender como é que eu estava comprando uma casa de R$ 1.300.000 e não tinha dinheiro para comprar uma geladeira, né? O jeito foi dizer para ele que eu não tinha interesse. Não é porque eu não quero, não, né? Eu achei que dava certo para mim, mas não dá e tal, porque ele não conseguia entender onde que estava a discrepância entre comprar uma casa patrimônio histórico no centro de São Paulo e não ter dinheiro para comprar uma geladeira. Mal ele sabia que eu não tinha dinheiro nem para botar coisa na geladeira, não vai para comprar geladeira. Minhas irmãs, por que eu estou querendo dizer isso? E eu digo isso sem contar vanglória nenhuma, porque Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não são os bens aqui nesse momento, nem os valores que eu fiz questão de contar para vocês, para dizer o quanto isso é escandaloso. Mas não é isso o mais importante. O mais importante é que quando a nossa vontade, a unidade de Deus, ou seja, existe uma só vontade,
aquilo que a gente faz não é um empreendimento meu, é um empreendimento nosso. Amém? Se o teu coração está em sintonia com o coração de Deus, por que as portas se abrem? Por que as coisas acontecem? Acontecem porque é desejo de Deus por primeiro. E para Deus não há dificuldade. Deus, para ele não há diferença entre conseguir para você ou para o seu filho um emprego de R$1.000 ou um emprego de R$10.000. Isso para Deus tanto faz. Tanto faz. O X da questão é quando o meu projeto se une ao projeto de Deus. Quando nós fazemos com Deus um acordo, que eu diria aqui que vai muito mais do que uma sociedade, né? Porque numa sociedade há um acordo, mas eu diria que esse acordo, ele ultrapassa o acordo de uma sociedade e entra num acordo de um casamento. E eu queria dizer para você hoje que Deus está querendo casar com você com comunhão de bens. Amém? Se tem uma coisa que eu quero compartilhar da minha vida celibatária, eu que sou casada com Deus, sou esposa de Jesus, é que esse dom não é só para mim, que sou celibatária. Esse é um dom para nós. Esse é um dom para você. Deus quer casar com você com comunhão de bens. Comunhão de bens significa que o que é teu é meu. O dinheiro que é teu é meu, mas o projeto que é teu é meu. Nós atiramos para a mesma direção. Nós nos dedicamos aos mesmos projetos, aos mesmos empreendimentos. E aí a gente chega aqui onde a palavra quer revelar para nós. Busca primeiro o reino, porque o reino era um projeto de Jesus. Era não, é um projeto de Jesus. Jesus quer que essa terra se pareça mais com o céu. É isso que a gente reza todos os dias no Pai Nosso. Repare, metade do Pai Nosso é esse pedido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, vai descer o seu reino e seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? Que a terra se pareça com o céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já acontece no céu. Todos os dias na oração do Pai Nosso que a gente faz é pedir ao Pai, Pai, desce o teu reino. Nós queremos que esse mundo aqui, que é cheio de vaidades, de egoísmos, esse mundo aqui se pareça com o mundo que existe segundo a vontade e o coração de Deus. Desce o céu, desce o teu reino. Amém? Ele está falando aqui para nós nessa palavra. Busca primeiro o reino. Busca que aqui a terra se pareça com o céu. Busca que o teu casamento, que a tua família se pareça com a família de Nazaré. Busca primeiro o reino e a sua justiça. E o que é a justiça? A justiça não é levar alguém na justiça para arrancar dinheiro dos outros. Não é isso que é justiça. A justiça, segundo o termo hebraico, significa dar a quem é de direito. Se um pobre tem direito de comer, você precisa doar o seu prato de comida para ele. Se alguém tem direito de atenção, você precisa doar a sua atenção para ela. Se alguém tem direito e tem necessidade de receber carinho, um abraço, um afago, uma correção, dê a ela, a essa pessoa, o que lhe é de direito. Busca o reino de Deus, faz o seu projeto de vida, não o seu projeto de vida, o seu projeto em união com o projeto de Deus. Estou sendo clara? Estão conseguindo me entender? Então, se você faz com que o seu projeto seja o mesmo projeto de Deus para você, ou seja, que a sua vontade esteja em conformidade com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Tudo mais vos será acrescentado. Deus se torna o mantenedor desse projeto, o grande provedor. E aqui eu quis compartilhar com vocês essa experiência, que é realmente, assim, eu nunca imaginei que Deus na minha mão patrimônios como esse, né, que responsabilidade como essa, mas ele precisou que o meu coração estivesse despojado, porque eu vivi primeiro na favela,
depois eu vivi de favor numa casa de uma pessoa, depois eu vivi meses num albergue, até que ele pudesse me colocar no Castelinho, na casa de 5 andares, que custava R$ 1.300.000. Amém? Deus precisou primeiro que o meu coração fosse pobre, despojado. Deus precisou provar as minhas intenções e ver que eu não estava atrás de sucesso, de bens ou de reconhecimento. E quando então Deus prova os meus sentimentos, é que Ele com abundância despeja a sua provisão sobre o meu coração. Estar com o projeto alinhado ao projeto de Deus é entender que não tem como servir dois senhores. Quantos de nós se perdem ou perdem a própria família porque o seu senhor é o dinheiro? Porque toda a energia da sua família está em ganhar dinheiro. E vocês acabam perdendo qualidade de relacionamento, de tempo, porque toda hora desgastante conversa, porque a gente está devendo, porque a gente precisa pagar, porque eu quero comprar tal coisa, e constantemente. Voltou aqui, a internet tá ruim aqui agora. Voltou, né? Voltou. Então, eu sinto assim, e eu quis partilhar essa experiência com vocês, para dizer que a providência não é algo que se vive só na vida consagrada, na vida religiosa. A providência é para quem é cristão, é para quem sabe e entendeu que Deus é Pai, é provedor. E se você pensa que é uma verdade espiritual, busca primeiro o reino e a sua justiça, e a consequência é que tudo será acrescentado. Certo? Se está te faltando coisas, se está faltando portas se abrirem, se está faltando coisas que são realmente essenciais na sua vida e na vida dos seus, significa que o seu projeto ainda não está em conformidade com o projeto de Deus. Amém? Porque isso é uma lei espiritual. Busca primeiro o reino e a consequência é: busca primeiro o reino e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Por que aqueles discípulos, quando saíram 2 a 2, não precisavam levar dinheiro, nem sandália, nem alforje, nem nada? Porque eles estavam fazendo, naquele momento, uma missão que não era deles, mas a vontade deles estava em conformidade com a vontade de Deus. Era a missão de Deus que naquele momento estava realizando. Deixa essa verdade cair no teu coração. Configura o teu projeto, e aí eu até convido, se você puder, depois faça um exercício, coloca lá quais são os seus objetivos. Meu objetivo é comprar uma casa, meu objetivo é que meu filho faça faculdade, meu objetivo é trocar minhas roupas nesse final de ano. Diga lá quais são, o que você tem trabalhado para quê, ok? Depois que você fizer isso, vai diante do teu altar, né, o altar que você tem na sua casa, ou diante do Santíssimo, se você puder, e pergunta para Deus se os teus projetos são os projetos dele. Se aquilo que você está buscando está em conformidade com o projeto de Deus. E veja se dentro dos seus projetos existem projetos que são projetos de justiça, ou seja, que vão olhar os mais pobres, os pequenos, os que não têm mãe. Porque se você só se preocupar com projetos pessoais, você não está casando em comunhão de bens. É como se você estivesse fazendo um casamento onde o único objetivo desse casamento é a sua realização pessoal. E aqui, para quem é casado, sabe que num casamento existe também não só a realização pessoal, mas, sobretudo, fazer o outro se realizar. Então, imagine que você se casou com Deus. Você está ajudando ele a realizar os projetos dele. Você abraça os projetos de Deus como se eles fossem seus. Você se casou com os projetos de Deus na sua vida?
Ou você é aquelas mulher mimada que quer fazer com que o marido só faça suas vontades? E se tem uma coisa que é chata, é mulher mimada, né, gente? É enjoado, né? É chato. Se pergunte se nesse casamento com Deus você abraçou os projetos dele como esposo. Você se casou com comunhão de bens? Ou se você está se comportando como mulher mimada e quer que seu marido faça só suas vontades? Pode ter certeza, minhas irmãs, isso eu digo com toda a fé do meu coração. Se você alinhar os seus projetos aos projetos de Deus, e se os projetos de Deus fizerem parte dos seus projetos, não tem quem segure. A palavra garante com muita fidelidade. Tudo mais vos será acrescentado. E tudo é tudo, viu? É financeiramente, emocionalmente, afetivamente. Tudo é tudo. Tudo mais vos será acrescentado. Tudo aquilo que você tem necessidade, o Pai, como provedor, vai cuidar. Amém? Eu já estourei meu tempo aqui. Já viu, Claudete, que eu falo demais? Ô, Clara, você falando do casamento, né? E aí, indo para o lado da esposa, aí ela pede, e às vezes não, o esposo não faz, ainda fica brigada, ainda briga. Por que que você não me deu? Eu faço tudo por você e você não me devolve, né? E a gente trazendo para a nossa experiência também com Deus, a gente tem alguns momentos da nossa vida que a gente também age dessa forma, né? Por Uhum. que comigo, Senhor? Por que tem que acontecer comigo? Por que dessa forma? A gente traz esse questionamento também, porque a gente quer, querendo ou não, a gente cria essa expectativa do retorno, né? Eu estou Uhum. fazendo, mas eu também quero a minha parte, Uhum. eu também quero o retorno, né? E eu Isso acho que mesmo. com Deus a gente também age dessa forma, né? E a gente se esquece que quando a gente vira o jogo, ou seja, se você quiser que o seu marido faça o que você quer, comece a fazer o que ele quer. Comece a agradá-lo para você ver. O retorno vai chegar. Né? Verdade. E se existe uma coisa que nós temos, né, nós mulheres, é o dom da persuasão, o dom da sedução. E quando nós realmente amamos por primeiro, o resultado é a correspondência. O resultado é a reciprocidade. Né? Então, quando uma mulher quer ser atendida, ela começa a atender. E aí, então, ela é atendida. Agora, fazendo essa analogia ao nosso relacionamento com Deus, comece a atender a Deus. Comece a corresponder àquilo que ele já sussurrou, porque às vezes Deus já te disse, por exemplo, para você ser catequista e você falou, não, não vou. Às vezes Deus te diz, cuida desse sobrinho que vive como órfão e você diz, não, não cuido. Às vezes você diz, olha, ajuda financeiramente tua irmã e você diz, não, não quero. Tá entendendo? Então, às vezes Deus já te deu direcionamentos que você rejeitou, abortou, e você tá como aquela mulher enjoada que só sabe reclamar, dizendo que o marido chega em casa e não arrumou o banheiro que você pediu, não podou a árvore que está caindo, e tudo é coisa para poder reclamar, que ele está devendo para você. Quando, na verdade, você precisa entender que quando se vira o jogo, quando você começa a se amar por primeiro, as coisas começam a fluir com reciprocidade. Amém, é isso mesmo. Ô, Clara, só para terminar, eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, de alguma forma, diante de tudo que você passou, diante de tudo que aconteceu aí na sua caminhada, das experiências que você viveu, de algum momento falar, não, será que realmente, né, ele está olhando por mim diante de tudo isso que está acontecendo? Eu te falo isso porque às vezes a gente está lutando por algo, né, que cada uma na sua realidade, querendo que as coisas aconteçam, e aparece tantas situações na nossa vida que para nos desanimar, né, para falar não, né, você não está fazendo certo, não é isso. Em algum momento na sua caminhada aí de vocacional, você chegou a pensar ou não? Sempre teve isso no seu coração,
é isso mesmo, né? Mesmo passando diante das dificuldades, eu vou continuar porque eu sei que lá, né, eu vou buscar o reino de Deus acima de tudo e as demais coisas vão caminhando. Eu já passei já, né? É interessante essa pergunta, Claudete, porque existem momentos, e tem um livro que explica muito isso, é o livro de Cânticos dos Cânticos. Se você quiser depois se aprofundar sobre isso, tem um padre na Aliança, chama Padre Isaac. Ele tem um canal no YouTube e ele está falando sobre isso, sobre como que funciona o movimento de Deus através de Cântico dos Cânticos, né? E o que o livro de Cânticos dos Cânticos ensina? Ensina que no relacionamento da alma com Deus, existem momentos que Deus se afasta, Deus se retira, né? Num primeiro momento, ele dá para nós um transbordar de amor, a gente se sente amado, feliz, repleto, preenchido. Mas existe uma outra fase onde Deus se esconde. E eu acho que todo mundo aqui, quem já tem mais de 6 meses de caminhada, já passou por isso, todo mundo já passou, e quem tem anos de caminhada já passou várias vezes por isso, né? Por esse momento. E o que é esse momento? Esse momento onde é um aparente abandono de Deus. Esse é o momento onde Deus quer saber se nós o amamos por quem Ele é ou se nós o amamos pelo que Ele tem. Tá certo? É como se você tivesse casado com um homem rico e ele para de te dar dinheiro para saber se você ama ele ou o dinheiro. Nós casamos com um homem rico e ele quer saber se a gente ama ele ou as consolações que ele pode dar. Deus quer saber se a gente ama a pessoa dele ou as curas e oportunidades que ele pode dar. Amém? Então, muitas vezes, Deus faz isso. Ele causa esse aparente distanciamento para que nosso movimento interior, o nosso coração, diga com mais força, Senhor, eu te amo por aquilo que tu és. A gente consiga dizer, como disse Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó conseguiu dizer isso, depois de ter perdido tudo, né? Perdeu bens, perdeu família, perdeu filhos, perdeu a saúde, perdeu os amigos. Quando ele perdeu tudo, ele, depois de muita angústia dentro dele, ele consegue chegar a esse entendimento. Nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei, ou seja, tudo bem, eu aceito, aquele Deus que me dá coisas boas também pode me tirar. Mas quando ele chega nessa compreensão, aí Deus intervém e a palavra diz que ele é restituído 7 vezes mais. Tudo que ele tinha de bens e dinheiros é devolvido a Jó. Então, esses momentos onde não consegue viver isso, não consegue visualizar isso, entender isso, são movimentos em que o nosso marido diz assim, olha, meu bem, agora eu não te dou mais nada. E você ainda me ama? Você ainda é fiel a mim? Ou você vai procurar amantes que te deem joias, bens, roupas e etc. É nesse momento que Deus prova a nossa fidelidade. É nesse momento que Deus está vendo se nós nos casamos com Ele ou com os dons que Ele tem, ou com os bens que Ele pode nos dar, ou com as curas que a gente está precisando. Né? Então, eu já passei por inúmeros momentos desse, né? E eu entendi que a gente só sai quando a gente consegue chegar nesse entendimento que Jó teve. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu te amo por aquilo que tu és, não pelas coisas que eu tenho ou que eu posso receber, não pelos teus bens, nem pelo teu dinheiro, mas eu te amo. E aí essa fidelidade, esse amor de Deus, ele é como que, vamos dizer assim, potencializado. Ele fica mais puro, mais sincero, né? Mais autêntico, mais fortalecido,
porque ele é um amor pelo amor. Lá em Cânticos também tem uma frase muito bonita que diz assim: ainda que eu quisesse comprar o amor, seria tratado com desprezo. Porque amor não se compra. Você pode comprar, se você quiser comprar o amor, você vai comprar o amor de uma prostituta. O amor mesmo é de graça, né? Então Deus, ele chega um determinado momento e ele para de dar coisas para nós para ver se o nosso amor é um amor interessado ou se é um amor puro, gratuito. Então, quando a gente passa por essa prova, ele restitui 7 vezes mais. Amém. E a gente se preocupa com tantas coisas, né? Você foi falando, e aí eu já fui pensando, na minha cabeça já foi vendo tantas preocupações, como você falou, Aham. que são desnecessárias, a gente já sofre por antecedência, já pensa Uhum. no que vai acontecer e nem sabe, né? Se vai, o resultado do exame vai ser X ou Y, a gente não sabe se o meu filho vai querer ser aquilo que eu quero que ele seja, a gente não sabe o dia da manhã. Eu acho que a confiança em Deus, confiar na providência dele, tendo ele como Senhor, como, né, o meu amor, o meu Deus, aquele que tudo provém na minha vida, traz uma paz no nosso coração, porque a gente se preocupa com tantas coisas, se vai ter dinheiro, como que vai ser o amanhã. E você falando, eu já foi acalmando meu coração, né, nesse sentido dessas preocupações que querem roubar de nós o amor de Deus. A gente se preocupa com tantas coisas e às vezes a gente não consegue nem pensar como Deus pode agir diante daquela situação, né? Os problemas parecem ser maiores do que a graça de Deus, do que o amor de Deus, do que tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Então, eu acho que para mim e para as meninas, né, o que o Senhor colocou no meu coração é essa certeza de confiar e buscar Ele acima de tudo, de todas as preocupações, de tudo aquilo que está no nosso coração, financeiro, projetos, né, de tantas coisas que querem nos afastar dessa providência, né? Eu vejo por mim, a gente confia em Deus, mas talvez ainda não tenha essa experiência, né? Você como missionária com tantas experiências traz para nós essa grandeza, essa certeza que não tem dinheiro, não é o dinheiro, não é uma conta no banco, não é um plano médico mais top, enfim, tantas coisas que vai fazer com que eu seja melhor ou pior, e vice-versa, né? Vice-versa. A gente acha que a gente não tem uma situação um pouco maior que a minha irmã, então eu sou inferior. Não é isso que Deus vem falar conosco, né? Não é isso que Deus quer que a gente sinta. Ele nos ama incondicionalmente. Se eu ganho 6 mil reais, se eu ganho 6 reais, 600 reais, não é isso que vai me colocar no status no céu, né? Naquela coisa, quem tem mais dinheiro vai ficar no patamar X ou Y. Não, acho que é o amor, é acreditar, é a confiança, é buscar acima de tudo mesmo o reino de Deus, e as outras coisas vão ser dadas por acréscimo de acordo com aquilo que Deus quer de nós, de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Isso mesmo. Que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Espero depois a gente ter a oportunidade também de se encontrar pessoalmente, rezar juntas, né? Vou carregar também o coração de vocês. Sei que não é fácil esse pedido que Jesus faz, confiança, quase como um pulo no escuro, né? Mas é uma verdade de fé que se a gente toma posse, a gente também pode colher muitos, muitos tesouros, né? Então, muito obrigada, tá bom? Rezem por mim também, pelo meu ministério, pela minha vocação. E se Deus quiser, a gente se encontra. Amém. Obrigada, Eu já vou Obrigada me pela despedir, participação. tá? Ai, mas que hoje é segunda-feira, né? Estão me Obrigada. esperando pro jantar, que já me bateram aqui na porta. A gente vai ficar, mas você pode ir, tá bom? A gente Tá agradece bom. muito a sua participação, foi muito bom. Viu? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Da A gente vai